Primeiro, né, eu quero agradecer de início, em nome da Carmen Shostak, nossa vice-presidente da Comissão de Família, essa oportunidade de disseminar, que eu chamo de disseminar por meio desse canal, que é o YouTube, tá? E do canal da Aba, tanta cultura, sabedoria, proteção e afeto com as famílias brasileiras. Porque, através desses brilhantes seminários, que é tão bem coordenado por ela, pela Carol, pela nossa presidente Natália, que ficam gravados nas plataformas do YouTube, que muitas mulheres e homens que nos assistem, agora ou em outros horários também, elas poderão também tirar suas dúvidas sobre os temas que são os mais diversificados. E cabe a nós que estamos na academia de direito e no operacional, né, nosso dia a dia, compartilhar nossas experiências para quem nos assiste. E falar depois de Conrado é uma responsabilidade muito grande, porque ele é um cara que realmente sabe muito sobre inventário. E no meu estudo e pesquisa, baseado em fatos reais, no meu dia a dia, que eu sou consultora jurídica de um cemitério, eu vejo uma enorme necessidade, como advogada familiarista, de mostrar a importância da escolha do profissional especializado para aqueles que devem prestar serviço ao seu cliente antes, durante e depois da morte. Por isso que o meu tema é a morte, o testamento e a importância do advogado especialista nessa matéria que é o direito sucessório. E dando enfoque a esse tema, eu tenho que falar primeiro um pouco sobre a morte, que eu presencio isso diretamente aqui, tá? Toda perda é muito difícil. A perda de um ente querido, ela não deixa de ser um dos momentos mais tristes e delicados na vida das famílias. Todo mundo há de concordar com isso. As famílias que se respeitam, tá? Porque é preciso estar preparado para as questões finais desse final de ciclo. Tais quais, que eu vou dizer aqui, que a gente vê todo dia. As exéquias é o protocolo de um funeral. Em seguida, a atenção que deve ser dada no velório, no inventário, que vai ser o depois. E refere-se à divisão de bens. Todos esses assuntos requerem atenção e geram muitas dúvidas de quem fica com a responsabilidade do decujus, o falecido. A situação tem um processo complicado quando a família não se preveniu em vida e há aquela discussão entre os herdeiros. Isto é, eles não adquiriram já vivo da família, com destino à morada eterna, porque a única morada eterna é essa, as outras são provisórias, e já envolve desde aí os sentimentos que geralmente pode gerar conflitos se não houver uma orientação adequada. Sabendo, logo, todo mundo, que esses momentos vão exigir um equilíbrio das pessoas que estão envolvidas, tá? E para agir do modo mais correto. E, gente, dessa forma, a melhor maneira de passar por essa fase, eu estou falando aqui quem vê isso, é se preparar por meio, primeiro, de um bom planejamento familiar. Um testamento ou uma holding familiar. Até mesmo, que não menos importante, um seguro de vida. E tem gente que nem se preocupa com isso. Nessa minha pesquisa, ela buscou esclarecer as dificuldades que todo ser humano tem, embora todas as superstições existentes acerca da morte, que não são poucas, em relação à qual você tem que encarar no último dia mais difícil da vida de quem vai ter que cuidar, desde os proclamas do funeral até um malfadado inventário, tá? Quando não é amigável. Além do que, toda perda resulta numa enorme dor de um processo natural, como o Conrado falou ainda há pouco, psiquicamente abalado, emocional, e começa daí, sem sombra de dúvida, é um período difícil, porém, é indispensável para reorganizar emocionalmente o indivíduo. O que vai reorganizar é justamente essa conversa entre família. Dessa forma, desde esse rompimento e vínculo, que vão interferir nas diversas áreas da vida da família, em especial no direito de família e sucessório, entre outras, é que faz com que a pessoa enlutada vá lidar com essas sensações, emoções, lembranças, assuntos, os mais complicados, como o direito de herança. Ou seja, a partilha de bens deixada pelo falecido. Por mais que as pessoas não gostem de pensar, como já quem me antecedeu falou muito nisso, da morte, ninguém gosta de falar, de pensar nisso,
até que seja preciso. Gente, não há dúvidas, isso eu comprovo para vocês, de que o testamento, bem como o planejamento sucessório, pode garantir uma consciência muito mais tranquila para os sucessores do autor da herança, que já chegam para tratar esse funeral tranquilos, sabendo que eles não vão ter dificuldade, todas que o Conrado falou aí, do inventário. E para que você garanta o sucesso do seu inventário, contratar um advogado especialista em direito sucessório vai te ajudar bastante em todas as esferas da sua vida. Ainda em vida, por meio de planejamento garantido, que todos os negócios da família estão em ordem. Porque após o falecimento e pós-mortem é com testamento. Antes, em vida, você planeja sucessoriamente, vai gastar muito menos com seu inventário. Justamente essa conversa, ela tem que ser com o advogado contratado e reunido junto com a família, que é o momento que você vai tirar todas as suas dúvidas para evitar as consequências. E o meu intuito aqui, gente, é tentar esclarecer e compartilhar algumas das maiores dúvidas que geram aos familiares do falecido em relação àquela célebre pergunta. E agora? Ele morreu. Por onde a gente vai começar? É sempre assim, é o que a gente ouve aqui. Meu Deus, depois que eu contrato esse funeral, o que eu vou fazer? As perguntas do tipo, quem vai ser o inventariante? Quais os bens que podem ou devem ser incluídos no rol de bens a partilhar? E muito bem lembrou o professor Conrado, que se não tiver documento, não vai adiantar nada você falar que tem alguma coisa, como uma união estável, e não tenha documento. Portanto, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre os seus direitos e deveres, o que tornará muito mais fácil para, então, após essa reunião de família, conversar com o especialista, já dizendo o que cada um quer ficar ou pode ficar no direito de família e sucessão. Seguindo aqui um pequeno roteirinho, tá? Que melhor vai orientar os familiares, a gente inicia pelo quê? Que é o direito das sucessões, que muita gente não sabe nem o que é isso. As sucessões, ela engloba normas jurídicas que vão regular a transferência do patrimônio do falecido para os seus herdeiros. É simples, tá? Tudo que está em nome do falecido vai ser editado, né, descrito, para virar o formal de partilha. Isso que vai garantir toda a herança. São os bens materiais, né? E que vão passar a pertencer a quem? A viúva, ou viúvo, no caso, aos filhos e aos demais herdeiros. Essa transferência, transmissão, né, de bens, ela pode acontecer por meio de um testamento, que pode ser elaborado antes da morte, e pode ser modificado pelo autor da herança, até antes, que é feito através de uma escritura pública, um testamento. Ele tem que já estar preparado em documento público e registrado em cartório, tá? Para que o advogado possa, a partir daí, garantir a sucessão dos bens materiais, que vai garantir a transferência, para que aconteça de acordo com a regulamentação prevista em lei. Sendo assim, gente, a contratação do advogado ela pode acontecer basicamente em 3 esferas, resumindo aqui. Um caráter preventivo, que é a elaboração de um testamento, bem melhor. Para a execução do testamento, também um advogado serve para isso, porque ele vai transcrever o que você quer e passar para o tabelião para transformar em escritura pública. E a transferência de bens de acordo com a lei, que é quando você não tem o testamento. E o que faz o advogado de direito sucessório? Você que está me ouvindo aí deve estar se perguntando o que esse advogado vai fazer. O advogado especialista em direito sucessório ele é responsável pelo inventário. Quando você não tem o testamento, você vai ter que pedir abertura de inventário, e mesmo com o testamento, tá? O testamento é mais fácil, só vai mostrar para o juiz que a última manifestação de vontade do falecido. Então, quando uma pessoa falece, seu patrimônio é composto por bens, direitos, dívidas. Nada mais do que uma universalidade. Porque tudo isso aí vai ser transmitido aos herdeiros. Até dívida também, tá? Vai ser transmitido. E aí, dessa forma, o inventário, ele se torna a ferramenta que vai formalizar essa transferência. Simples assim. Então, o instrumento, ele pode ser judicial ou extrajudicial, como quem me antecedeu já falou bastante sobre isso. Ele é judicial quando é realizado pela justiça,
O inventário extrajudicial restringe-se apenas aos casos em que não existem herdeiros menores de idade, quando o testamento não foi elaborado e no caso de todos os herdeiros estarem de acordo com a transferência de bens. E vejam que isso está progredindo bastante, tá? A provimento já abrindo exceções aí, tá? Para transferência de bens, mesmo com menores, desde que todos estejam de acordo. No extrajudicial, não há necessidade de acionar o Poder Judiciário, por isso que eu vivo prezando aqui pelo acordo nas minhas lives. Mas o advogado de direito sucessório, ele ainda é necessário muito para formalizar essa escritura pública e acompanhar, claro, os meeiros e herdeiros até o cartório, tá? Porque eles vão assinar uma minuta de uma escritura pública e é bom que seja lido por um advogado para não serem pegos de surpresa. Além disso, o advogado especialista, ele também trabalha com elaboração e formalização de testamento, como eu já disse. Então, o documento, esse documento, é a manifestação da última vontade do testador. Por isso que eu acho importante, sempre insisto aqui pelo testamento, ou planejamento sucessório, tá? Porque o testamento, o testador, que é o autor da herança, ele vai definir ali o destino dos seus bens, tá? Dentro da legalidade que exige a lei, tá? Porque eu também não posso deixar, eu tenho 10 filhos, vou deixar só para um e não deixo para os outros, também não existe. O advogado, ele vai se envolver na orientação jurídica para a elaboração e formalização deste documento, chamado testamento. E aí, é só através disso que é garantido as últimas vontades do falecido. E após a leitura desse documento, claro, vai dar-se sequência às ações que vão garantir a transferência. Tá? Então, gente, ou o testamento ou o planejamento sucessório que o planejamento sucessório, diga-se de passagem, ele é um instrumento que vai organizar a sucessão da família, entre família. Impõe aos herdeiros, na realidade, a responsabilidade de conservação do patrimônio, para evitar surpresas na hora do inventário. Tá? E evita também, o planejamento vai evitar que ocorram conflitos futuros decorrentes da partilha, que sempre vai haver. Além disso, esse planejamento, que eu acho super importante, ele ajuda a garantir uma eventual empresa que seja administrada de forma profissional, porque os próprios pertencentes a essa família empresarial vai se evitar a dilapidação de patrimônio que foi construído ao longo da vida do falecido, né? Confiando naqueles membros da família. Então, é importante compreender que o planejamento ele não significa que eu vou programar a morte, porque muita gente pensa, eu vou fazer um planejamento, já vou programar a morte do fulano. Nada disso. O que é o planejamento? É a concessão do poder do patrimônio antes da morte. Tá? Ela surge como uma possibilidade de reduzir, inclusive, os gastos do inventário, os impostos, aquele imposto de transmissão causa-morte, que é caríssimo, os honorários do advogado é bem mais em conta, de direito sucessório, né, no caso, e até mesmo o tempo, gente. O tempo que a gente tem que utilizar, que é a nossa principal ferramenta. E, por fim, eu compartilho com vocês o que chamamos de a precificação do serviço prestado. Quanto custa um advogado de direito sucessório? Eu quero dizer aqui para vocês, e minhas colegas que estão me assistindo aqui, que são advogados familiaristas de direito sucessório, o valor total desse serviço, gente, vai depender de cada caso. Eu não posso hoje dizer quanto vai custar. Por isso, antes de firmar o orçamento, o advogado escolhido, ele vai agendar uma consulta inicial, porque ele vai perder um tempo para ouvir a pessoa, para entender as necessidades da família, o que eles querem fazer. Pegar as informações todas em mão para poder elaborar os custos do seu serviço. Então, vale ressaltar também que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, em cada seccional, de acordo com as seccionais, no caso, conta com uma tabela de valores mínimos e máximos para serem cobrados pelos advogados, que muita gente não sabe, não tem noção, tá, de quando vai contratar. Mas existe uma tabela para você se basear, não é que ele vai cobrar o que está lá, tá? Deve estar sempre de acordo com os limites definidos, também as taxas de impostos do seu município, tá? Então, gente, isso era o que eu tinha para falar para vocês agora. E se eu fosse aqui dar exemplo dos vários casos que eu atendo aqui, tá? Que começa com o funeral, depois vai até o inventário, eu ia passar uma manhã toda aqui. Mas a gente vai dividindo essas informações ao longo do tempo. Então, a aba está sendo um baluarte para mim do encontro de pessoas, mulheres e homens, tá? Empoderados, tá?
um verdadeiro e genuíno legado que a aba está deixando com essas palestras que a gente acabou de ouvir hoje e ainda vai ouvir aí. E eu estou disponível para dirimir quaisquer dúvidas sobre esse debate aqui agora, no meu @Magda Rosa. Pode ir lá questionar, perguntar, que eu respondo. Um grande abraço a todos e obrigado para quem ficou até agora assistindo a gente. Quero agradecer a Alessandra também, que eu sou fã dela de Tocantins, tá, Alessandra? E a Carla, um beijo para vocês.